Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos para a aula do recolhimento. Esperando o pessoal entrar. Então, já teve a meditação, a bênção. Agora é a nossa aula. O pessoal está entrando. E o tema de hoje é um tema difícil para Instagram, mas vamos tentar. O tema de hoje é a natureza de Deus e seu atuar e a Santíssima Trindade. Nada mais, nada menos. Então, a natureza de Deus, seu atuar e a Santíssima Trindade. Esse é o tema. Bibliografia, alguém perguntou? Suma Teológica, brincadeira. A Suma Teológica é muito importante, porque eu vou falar hoje, para as definições de Deus unitrino, mas tem um livrinho para iniciantes que ele é mais simples, que perguntaram, que é Fé Explicada, Léo Tressi. Então, quem se interessar, esse é um livro básico, mas quem já estiver numa teologia mais avançada e quiser ler a Suma Teológica, também pode. Muito bem, hoje eu estou em outro lugar, não estou na frente do quadro de Nossa Senhora por causa da transmissão, mas então vamos rezar uma Ave Maria e daí a gente começa a aula, ok? Vou ficar de pé, a Nossa Senhora está do outro lado, mas tudo bem, vocês olham para a Nossa Senhora que está perto de vocês, ok? Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então, vamos começando a falar quem é Deus em termos filosóficos e em termos da revelação, porque as duas coisas se casam perfeitamente, tanto a filosofia, São Tomás de Aquino explicou quem é Deus, e usando as categorias aristotélicas e platônicas, e isso serviu como uma ferramenta a filosofia, categorias filosóficas para explicar a própria revelação em si, Então a frase na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, que define de vez quem é Deus, é o Êxodos 3,14, que Deus se mostra, e ele diz, eu sou seria a tradução, eu sou aquele que é, Então Deus se mostra como aquele que é, Então um ser que não é contingente, mas um ser necessário, que não teve início nem inícios e sem fim, ele também se mostra perto dos seres humanos, Então não é um Deus afastado, longínquo, ele se revela, ele vai se revelando às pessoas para que possam conhecê-lo melhor e ter mais amizade com ele. Isso é feito de forma gradativa, tá certo? No Antigo Testamento atinge o seu culmen com Jesus Cristo, Então, Deus se revela, inclusive, rico em misericórdia, Ele é a misericórdia, A gente vai falar o que significa esse eu sou em vários aspectos, mas o maior deles, um dos maiores deles, é a misericórdia, que está unida com a caridade, com o amor, Então, Ele é o único rico em misericórdia, capaz de perdoar tudo e todos e dá o seu próprio filho para nossa redenção. Então o cume da misericórdia, que mostra Deus como ser misericordioso, é enviar o próprio filho para adquirir
humanidade sofrer, né, e resgatar todos os homens e mulheres de todos os tempos e lugares, certo? Bom, e São Tomás de Aquino, ele fala muito sobre esse atributo da paternidade divina, da misericórdia, não vou falar tanto aqui, mas agora eu vou explicar melhor essa perfeição divina, revelada a partir do Êxodo 3:14, eu sou aquele que é. Então, primeiro que Deus é único, né? Só Ele é, mas ninguém é, só Deus é, Ele é único. Então, há um único Deus, que é necessariamente uno. Então, Deus é uno no sentido da unidade perfeita, sem divisão. Deus não é composto. Então, Deus não é composto de matéria e espírito. Ele é um ser subsistente, tá certo? Então, ele é único, ele é perfeito, não tem divisões. Essa é a primeira perfeição de Deus. Depois, nesse eu sou também, Deus é a verdade. Sim, a filosofia platônica, ela serviu como ferramenta para explicar a revelação, mas quem disse eu sou, explicou a sua unidade não foi Platão, foi o próprio Deus no Antigo Testamento. Interessante, né? A filosofia é um instrumento. Então, nessa questão da verdade é interessante, porque o catecismo da Igreja Católica, que eu recomendo vocês lerem também, nesses pontos de 210 a 220, ele explica mesmo que Deus, sendo a verdade pura, não pode enganar. E por isso o homem se pode entregar com toda confiança a esta verdade, fidelidade à palavra de Deus em todas as coisas. Então, o início da caída, da queda do homem foi justamente faltar a verdade, foi uma mentira, né? Foi não acreditar. Quando ele começa a duvidar da palavra de Deus, ele peca, né? Ele desobedece, tá certo? E depois ele mente, né? Deus fala, não, mas vem cá, o que você fez? Não fiz nada, eu comi o fruto, mas a culpa não é minha, a culpa é da Eva, daí a Eva põe a culpa no demônio. Então daí, a verdade já começa a se retirar das pessoas que pecam, né? Essa participação em Deus já começa a se retirar. Então Deus é a verdade, Deus é o bem e a bondade em sentido pleno. Só Deus é bom. Todas as outras bondades, coisas boas do mundo, a semelhança de Deus, são parcialmente boas, né? E manifestam essa profusão de Deus, né? Deus é a beleza. Por quê? Porque ele possui todas as perfeições na máxima harmonia, né? Então, a criação, ela também é bela, só que ela é um reflexo dessa beleza de Deus. Os seres criados, eles participam dessa beleza maior de Deus, né? E, como eu disse também, né, Deus é imutável, né? Então, nesse eu sou, não significa que eu estou sendo, eu sou. Então Deus nunca muda. Os planos de Deus para toda a humanidade também nunca mudam. Esse plano de Deus de resgatar todos do pecado, de trazer a salvação para todos, não muda, é imutável. Ele nunca retira essa ideia. O homem trai, né? O homem e a mulher, eles podem mudar de ideia, trair, voltar, cair de novo, levantar, né? Mas Deus está sempre lá esperando, porque Deus é, né? Deus é imutável, ele não muda os seus planos, ele não quer uma coisa uma hora e outra hora ele quer outra coisa, né? Isso na própria revelação ele já deixa isso claro. E por fim, a gente já sabe que Deus é amor, né? E Deus é amor, principalmente quando ele revela o mistério da Santíssima Trindade, né? Que a Santíssima Trindade, o que ela é? A gente vai falar mais sobre isso. É uma comunhão de amor. É o Pai que se doa para o Filho e o amor entre ambos é tão grande, que deu origem ao Espírito Santo. É uma comunhão de amor, tá certo? E no interior do próprio Deus. Vou explicar isso melhor. Então, uma união
né, uma comunhão de amor no interior do próprio Deus Uno, né? Então, 3 pessoas que são o único Deus, né, mas numa comunhão de amor, né? Bom, e quais as consequências disso que eu acabei de dizer sobre a natureza de Deus, né, do fato dele ser único, subsistente, que nunca muda, a beleza, o amor, a verdade, a misericórdia? A consequência para a vida cristã é o quê? É reconhecer e adorar a grandeza de Deus e sua majestade, né? Então, uma vez que a gente entende isso, a atitude normal do ser humano é agradecer e adorar a Deus, né? Por quê? Porque nós participamos como criaturas dessas perfeições de Deus, né? Como criaturas, e as pessoas que gozam, né, que receberam o sacramento do batismo também, né, através da graça dos sacramentos, ainda estão em maior união com Deus, né? Então, a nossa atitude, a nossa consequência perante toda essa verdade de Deus ser, é de adoração, de agradecimento, de confiança no seu poder, na sua bondade, né? Porque se a gente para pensar realmente quem Deus é e como Ele pode nos ajudar, a gente tem muita confiança, né? O nosso nível de otimismo, de confiança, ele é totalmente outro, né? E por fim, uma outra consequência é também reconhecer a unidade e verdadeira dignidade de todos os homens. Porque todos os homens são dignos, porque todos são filhos de Deus, né? Todos participam como criaturas dessas perfeições divinas, né? Todos são a semelhança de Deus, né? Então, consequentemente, todos são dignos, todos foram escolhidos por Deus para que vivessem, né? Só que, claro, muitos não vão corresponder a este plano, né? Aí entra a questão, o mistério da liberdade humana. Deus não muda seus planos, mas a liberdade humana sim, né? Nós podemos ter essa capacidade de, mesmo sabendo que Deus é tudo isso, não querer, né, tomar outro caminho. Bom, aí rapidamente a gente faz parte do tema dessa aula, o atuar divino, né? Então a gente falou que Deus não muda seus planos, e Deus tem operações à destra. O que são isso? Operações exógenas, né, para fora de Deus, porque no interior de Deus é o que? A comunhão de amor, né? As operações à destra são aquelas que têm efeito no mundo criado, né? Então, por exemplo, a criação do mundo, a vinda de Cristo à Terra, né? Então Deus sai dessa comunhão da Santíssima Trindade e isso vai ter um efeito direto na vida das criaturas, né? E nas operações à destra, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus, né? Porque é só uma a comunhão de amor subsistente, né? Os 3 estão presentes. Então, quem criou o mundo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos, né? Não é que Deus abandonou o Pai e o Filho e falou, agora eu vou criar o mundo. Não, né? Embora a gente note mais o que é a ação de Deus Pai, né? Do grande Pai de todas as criaturas, mas onde está uma pessoa da Santíssima Trindade estão as 3, ok? Então, essas são as operações à destra, né? E depois tem as operações ad intra, que são o quê? Elas acontecem no seio da Santíssima Trindade, no interior da Santíssima Trindade, né? São as relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o que eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Aí eu queria só, antes de falar mais, né, explicar quem sou eu, mas falar um pouquinho mais sobre o que é teologia.
quê? Porque a gente pega o que a gente sabe de Deus, que se revelou do mundo criado, né? E traz esse conhecimento para a nossa realidade, né? Então, por exemplo, Deus é semelhante às coisas do mundo, né? Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é uma analogia. O que significa? Nós somos seres espirituais como Deus, né? Embora nós sejamos compostos e Deus seja simples, Deus é subsistente, ele é puro espírito e nós não, nós temos matéria e espírito, então nós somos semelhantes a Deus, no sentido de que somos espirituais, mas somos diferentes. Por quê? Porque nós temos um corpo carnal, ok? Então é você pegar as coisas criadas e como efeitos de Deus, como coisas semelhantes e ao mesmo tempo diferentes. Deus não pode ser abarcado por nenhuma inteligência finita, porque senão ele não seria Deus. Aí é que tá. Eu acho que todos conhecem a história do Santo Agostinho, que é muito famosa. Nas Confissões ele fala sobre isso, em qualquer biografia do Santo Agostinho. Aliás, tem uma muito boa, que é Coração Inquieto, não sei, é Coração Inquieto ali em espanhol, Louis de Wall, existe em inglês, em italiano, é muito boa, e ela conta a vida do Santo Agostinho. E uma das historinhas, é que Santo Agostinho estava andando na praia, pensando quem era Deus, como é que ele explicava o mistério da Santíssima Trindade, como que racionalmente ele formulava algo assim no esquema perfeito, totalmente inteligível para entender Deus. E aí ele encontra uma criança que está indo no mar, pega um pouquinho de água do mar e coloca num buraquinho. Daí ele começa a observar, a criança vai e volta. E ele pergunta à criança, o que você está tentando fazer? E a criança responde, eu estou tentando colocar o mar dentro desse buraquinho. Aí Santo Agostinho diz, mas isso é impossível. E a criança diz, pois é a mesma coisa que você tentando explicar a Santíssima Trindade. Então foi uma coisa assim meio extraordinária, um recado que Deus mandou para ele, que essa explicação perfeita matemática não existe, mas existe uma explicação analógica, uma explicação lógica, que não é irracional. A única coisa é que ela não cabe na nossa inteligência humana, ela cabe em parte, tá certo? É lógico, mas assim, uma coisa perfeita não, porque senão Deus não seria subsistente. A gente estaria subjugando a existência, a inteligência de Deus. Então vamos passar para Santíssima Trindade. O que não significa que nós não possamos conhecer mais a Deus. Podemos, pela revelação, você lendo a Sagrada Escritura, por exemplo, você vai conhecendo os planos de Deus, manifestações de Deus, como Deus atua com os homens, e Jesus Cristo também, todas as virtudes humanas na pessoa de Jesus Cristo, que as divinizou, as atitudes de Jesus Cristo perante diversas ocasiões, com os pecadores, com os hipócritas, com os familiares. A gente vai vendo, como que Jesus Cristo vai atuando. Então a gente pode sim aprender muito com a revelação, e também essa experiência com Deus, à medida que as pessoas têm uma vida de oração. Nós católicos recebemos os sacramentos, a gente vai conhecendo mais a Deus, vai tendo mais intimidade com Deus, ok? Mas isso é para uma outra aula. Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é um mistério revelado, tá certo? Então, na Sagrada Escritura, Deus se revelou como uno, no Êxodo, eu sou aquele que é, e ao mesmo tempo trino, 3 pessoas em um só Deus. Então, em vários momentos, você ouve falar, por exemplo, do Espírito Santo. No Antigo Testamento, uma predominância da figura do Pai, se fala sobre o envio de um Redentor, que é o Filho de Deus, e se fala menos do Espírito Santo, mas se fala, como o Espírito de Deus, muitas vezes ele tem uma analogia com o vento, com a brisa. No livro da sabedoria se fala muito desse vento, dessa brisa que traz conhecimento, que queima, que é o amor de Deus. E também no Novo Testamento o Espírito Santo ele aparece explicitamente em vários momentos. Acho que o momento culme é na encarnação de Jesus Cristo, quando o anjo anuncia a Nossa Senhora que ela conceberá por obra do Espírito de Deus, do Espírito Santo. No batismo de Jesus também,
quando o céu se abre, né? O Espírito de Deus pousa sobre Cristo. E agora, amanhã é o grande dia do Espírito Santo, né? No Pentecostes, quando depois que Cristo se vai, ele avisa que ele teria que ir-se para que o Espírito pudesse vir, né? Então, no Pentecostes é a manifestação assim mais explícita do Espírito Santo, né? Ele, em forma de línguas de fogo, ele ilumina, ele queima de amor todos os apóstolos e concede vários dons a eles, né? Sabedoria, temor, fortaleza, conselho, enfim. Bom, então o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é um mistério, mas é um mistério revelado, tá certo? Que foi revelado por Deus ao longo dos tempos, na história da salvação, tá? Nos primeiros concílios, o que são os concílios? Aquelas reuniões dos bispos com os papas. Os primeiros concílios, dois muito importantes que aconteceram no ano 3, que é o concílio de Niceia, em 325, e o concílio de Constantinopla, Niceia é 325 e Constantinopla é 381. Exato, então é século IV, eu falei errado, século IV. Então, Niceia, 325, Constantinopla, 381. Então, nesses concílios é que, por exemplo, foi formulado o credo niceno-constantinopolitano, que é simplesmente o credo, ou símbolo dos apóstolos que nós rezamos na missa, onde se afirma, entre outras coisas, a Santíssima Trindade. E por que as resoluções do símbolo do concílio de Niceia e do concílio de Constantinopla deram origem ao credo? Porque os bispos e os padres e o Papa se reuniram porque nos primeiros tempos do cristianismo, mais especificamente no século IV, começou a haver dúvida sobre a natureza de Jesus Cristo, a natureza de Deus. Então alguns diziam que Jesus Cristo não era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque imagina, ele se encarnou, como é que pode? Então outros diziam que ele era um pseudo-deus, que ele não era. Outros diziam ao contrário, que Jesus Cristo não teria se encarnado realmente, mas que ele era um espírito. E portanto isso afetaria também a concepção sobre o Espírito Santo. Então a partir dessas heresias, dessas discordâncias, o Papa se reúne com os bispos e eles vão estudar, eles vão estudar lá a revelação e reafirmar a Santíssima Trindade, tá certo? O Concílio de Nicéia, mais propriamente, afirmou que Deus é cossubstancial. Filosoficamente isso é muito importante. O que significa? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma substância, tá certo? Eles pegaram isso da filosofia grega, homousios, em grego, que significa a mesma substância, cossubstancial. Então o Pai não é feito de uma substância, o Pai não tem uma substância, o Filho outra substância e o Espírito Santo outra substância, porque não seria o único Deus. Então eles são cossubstanciais, todos são, têm a mesma substância espiritual, nenhum tem matéria, nenhum tem forma, todos são, ok? Então Niceia reafirmou o cossubstancial, e Constantinopla que eram cossubstanciais, mas que cada um tem uma distinção no interior da Santíssima Trindade, tá certo? E essa distinção vem das relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai só é Pai na sua relação com o Filho, o Espírito Santo, O Espírito Santo é Espírito Santo na sua relação com o Pai e o Filho, tá certo? Bom, isso é um pouco difícil. A gente pode pensar uma pessoa na fé explicada, o Léo Tressi dessa explicação, dessa explicação na fé explicada. Como se Deus estivesse no centro e aí tivessem dois espelhos, 3 espelhos. Então, o que significa? Todos são Deus, as 3 imagens são Deus, Então, não tem assim uma diferença de categoria entre os 3. Bom, as pessoas divinas, elas existem no interior da Santíssima Trindade, portanto não são solitárias, Elas estão numa comunhão de amor, mas ao mesmo tempo não são só nomes que designam modalidades do ser divino.
Porque se distinguem entre si pelas relações intratrinitárias. O pai é o que gera, o Filho é o que é gerado e o Espírito Santo é aquele que procede do amor do Pai e do Filho, ok? Cada uma das pessoas de Deus não é parte de Deus, é o próprio Deus, mas por essas relações uma se distingue das outras. Isso, então a Cristina Maranhão está perguntando aqui, é substância no sentido que a filosofia grega emprega, né? Então, substância no sentido de essência, né? Não é uma substância assim material, ok? É isso que... Bom, e seguindo aqui, São Tomás é quem formula muito bem essa parte da Trindade, né? Para explicar a Santíssima Trindade, né? Então, o Filho procede do Pai e se chama geração a esta processão, né? E o Filho procede do Pai pelo conhecimento. O Filho é o Verbo, a imagem do Pai, né? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Procede de ambos como um princípio único, por via do amor mútuo. Então, olha que lindo, o amor do Pai pelo Filho foi tão grande, né, que fez com que houvesse a procedência do Espírito Santo. Só que tudo isso não é temporal, né? Não é uma sucessão no tempo. Tudo acontece ao mesmo tempo no interior da Santíssima Trindade, né? Que a gente pode pensar, então o Pai é mais porque ele veio primeiro, né? Não, ele não veio primeiro. Para Deus não há tempo. Essa relação intratrinitária, ela é atemporal. O tempo é uma realidade criada, é a nossa realidade, mas não é de Deus. Bom, então, são 3 pessoas, pelas suas relações, tá certo? Intratrinitárias, e uma só essência divina. Quando eu digo substância, é essência, né? É uma mesma essência divina, a essência do Pai, é a essência do Filho e é a essência do Espírito Santo. As pessoas divinas são inseparáveis no seu ser, como são também no seu atuar. Foi o que eu disse. Nas obras adestras externas, as 3 pessoas estão presentes. Então, quando tem a missa, em que acontece o milagre da transubstanciação, então, o que acontece? Cristo é o verdadeiro Cristo real, verdadeiramente presente. Mas onde está o Filho, está o Espírito Santo e está o Pai também, né? Então, elas são inseparáveis. Então, é muito lindo aqui. Se a gente pode ler isso em Efésios 3, 9 e 12. E também em São Paulo, na primeira carta aos Coríntios 2, 7 e 16... que fala de Deus como amor, que Deus é amor porque enviou na plenitude dos tempos seu Filho único e o Espírito de amor, e Deus revela, portanto, seu segredo mais íntimo. Agora, qual a influência da Santíssima Trindade na nossa vida? A gente pode pensar que todas, porque onde está uma pessoa da Santíssima Trindade estão todas, e nós participamos da natureza divina, Deus nos divinizou, tá certo? Nos divinizou no bom sentido, Por quê? Porque nos tomou como filhos. Então nós somos filhos, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, com espírito, com inteligência, vontade e liberdade, e também nós, católicos, cristãos, somos filhos pela graça. Então o acesso ao dom de Deus, a graça de Deus presente no sacramento, sobretudo, e também a graça enviada quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, faz com que a gente participe da vida intratrinitária. Olha só, quando a gente é livre, e diz sim a Deus, recebe com devoção os sacramentos, ora, lê lá o Evangelho com devoção, querendo que Deus nos fale, a gente está participando da vida da Santíssima Trindade, como a gente estivesse já metade no céu, Então, daí a gente vem muitas vezes a paz, a alegria, é dessa participação na vida intratrinitária,
Então é incrível que a gente possa ter um acesso tão fácil a Deus, né? Então Deus é acessível, a gente pode participar da vida intratrinitária, não de modo perfeito ainda, porque a gente não está vendo Deus face a face, né? Mas de modo ainda imperfeito nós participamos. E eu me lembro de uma frase do Gandhi, que não era cristão, né? E uma vez explicaram para ele qual era a crença do cristianismo, né? Que uma das principais, os pilares do cristianismo é a Eucaristia, né? Porque os cristãos acreditam que Cristo está realmente presente na Eucaristia. E o Gandhi, que não entendia nada de cristianismo, ouvia aquilo e falou assim: nossa, se eu fosse cristão e acreditasse nisso, eu não faltaria a missa nem um dia, eu estaria lá, porque imagina só você receber a Eucaristia, né? Então a gente tem acesso a essa vida intratrinitária pela oração e pelos sacramentos, né? Qualquer um pode falar com Deus. Muitas vezes as pessoas elas não são nem batizadas, não receberam sacramentos, mas pelo fato de serem filhos de Deus, de ter espírito, elas podem se comunicar com Deus e se aproximar cada vez mais disso. A gente tem várias histórias, né, de santos, de pessoas que isso aconteceu, né? Vale a pena ler alguma dessas. Bom, a graça da Santíssima Trindade habita na alma do justo, eu acabei de dizer, né? Então, se nós recebemos a graça de Deus, Deus habita na nossa alma, né? Tanto que a teologia fala que a alma em graça é habitada pela Santíssima Trindade. Olha só, isso é lindo, não é? É lindo e é verdade, tá certo? É claro, quando a gente recebe, né, o sacramento assim, em condições, porque se a pessoa cometeu, né, alguma coisa grave que vá contra os 10 mandamentos e tem consciência disso, ela precisa se arrepender. No caso de um católico, ele precisa recorrer ao sacramento da confissão para depois receber a Eucaristia, né? Mas ele pode recuperar, sim, essa participação da Trindade na alma, né? E o caminho mais fácil para a gente ter acesso à Santíssima Trindade é Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade desde sempre, chegou um momento que ele se encarnou, né? Ele se fez homem como nós. Então, nós podemos conseguir ter um diálogo muito maior com Deus a partir de Jesus Cristo. Porque se a gente lê, conhece Cristo, a gente vê que ele sofreu, né? Que ele não se poupou do sofrimento, que ele teve angústia como nós, que ele sofreu injustiças, que ele teve uma mãe, que ele teve amigos, que ele se alegrou, que ele chorou quando o amigo dele tinha morrido e ele ficou sabendo. Então Jesus Cristo é o caminho mais fácil para a gente ter acesso, né, a essa vida trinitária, né? Então a gente pode pensar nesse mundo difícil, cheio de problemas, a gente já pode ter um pedacinho do céu aqui, um pedacinho imperfeito, mas que nos dá suficientemente abundante graça e alegria, né, por essa habitação da Santíssima Trindade na nossa alma, ok? Então essa aula é um pouco difícil, né? Eu falei aqui sobre a natureza de Deus e a Santíssima Trindade, né? Amanhã é Pentecostes, vamos receber aí o Espírito Santo, né? Assistam à missa, vamos rezar para que essa pandemia acabe rápido, né? Mas amanhã a gente pode assim estar nesse contato direto com a Santíssima Trindade, ok? Então, se alguém tiver dúvida, quiser fazer algum comentário depois, agora ninguém falou mais nada, né? Então a gente pode receber aí e depois eu posso responder. Tá bom? Então eu vou ficar por aqui, já termino essa aula, né? Essa aula aqui do recolhimento, o mês que vem haverá outras, ok? Então bom sábado para vocês, bom final de semana. Vamos rezar uma Ave Maria agora para a gente terminar, tá bom? Vamos lá. Vou rezar aqui sentada mesmo, porque o quadro de Nossa Senhora não tá aqui, né? Mas para a gente rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa, escrava do Senhor, rogai por nós.